Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um relatório, tá? Ou talvez algum outro nome que possa decidir, como eu tinha comentado lá atrás, né? A ideia desse programa também é comentar alguns aspectos culturais da nossa sociedade, né? Não apenas essa questão de notícias e por aí vai, tá bom? Então, voltando um pouco a essa pegada, eu queria hoje comentar sobre um seriado que muita gente está assistindo, gostando, e eu confesso que eu assisti também, que é Cobra Kai. I'm gonna teach you the style of karate that was taught to me. You're gonna be my karate teacher? No, I'm gonna be your sensei. Tá? Mas antes, permita-me só contar como é que eu cheguei a essa série. Eu, particularmente, não sou muito fã de saudosismo por saudosismo, ou seja, de fazer as coisas, porque no meu tempo, olha como era, assim, sabe? Eu confesso que eu não sou o público-alvo para esse tipo de ação. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que dá muito dinheiro para isso. Eu confesso, por exemplo, que eu não sou o público-alvo disso. Então, para dar um exemplo simples, né, até em outra área, quando as empresas lançam aqueles jogos de videogame antigos, assim, né, o Super Nintendo Mini e tal, ignoro, não é uma coisa que nem assim, caramba, deu vontade de comprar. Não é para mim. Eu não sou o público-alvo de saudosismo. Eu particularmente gosto das coisas andando para frente. Então, quando foi anunciado Cobra Kai, que saiu primeiramente no YouTube, né, no YouTube Premium lá, se não me engano o nome do serviço do YouTube, eu confesso que eu ignorei por completo. Não vi nada, não li nada e ignorei, porque a minha cabeça processou que era algo para atingir 100% a nostalgia. Aí quando chegou no Netflix, aí eu vi muita gente comentando, muita gente assistindo, tal, não sei o que, lá, ainda sem nenhuma expectativa. Né? Eu disse, não é para mim. Aí um belo dia antes de dormir, né? Eu gosto de, antes de dormir, eu costumo brincar que eu não engajo em atividades que fazem minha cabeça funcionar. Então, por exemplo, eu não costumo ler antes de dormir, porque eu me empolgo com aquilo, se o livro for bom, obviamente, e vou lendo. Né? Eu costumo colocar efeito minha mãe, deixa a TV ligada e acaba dormindo ali. Aí antes de eu dormir, deitado na cama, eu disse, rapaz, vou assistir esse primeiro episódio aqui de Cobra Kai, botei no celular mesmo, para dormir. A ideia foi justamente essa, foi assistir uma coisa para deixar como um barulho branco para eu dormir. E quando eu dei por mim, eu tava assim, 3 episódios, ou seja, deu o efeito de um bom livro, sabe, que rapaz, gostei desse negócio, e terminei as 2 temporadas disponíveis até agora no Netflix. E, não vou mentir, tô já empolgado com a terceira, tá bom? Então fique tranquilo que esse programa aqui não vai dar nenhum spoiler do Cobra Kai, caso você queira assistir depois dessa análise, só vai tratar de alguns assuntos gerais da série, mas eu não vou entrar em nenhum específico da trama que tá certo do Cobra Kai. Então você pode assistir tranquilo que a gente não vai entrar em nenhum mérito, a não ser de coisas que você vê no próprio trailer, por exemplo. Se você vê o trailer do Netflix, você vai ver que basicamente o que eu estou comentando aqui, tá bom? Então, bem, contextualizando para quem não sabe o que é. Cobra Kai é um seriado produzido da Sony, em que ele acaba sendo uma continuação dos filmes do Karate Kid, tá? De lá de mais de 30 anos atrás. 30 anos atrás, melhor falando, tá? Ou seja, que conta a história, o filme original, de um garoto chamado Daniel LaRusso, e ele mudou, né, numa cidade, Nova Jersey, foi para ensino na Califórnia, acho que é ensino o nome do lugar, esqueci, na Califórnia, tá? E conta como ele sofreu bullying do pessoal, tudo tal, né, uma vida sofrida, e como ele no karatê lá com o seu Miyagi, ele acabou encontrando uma maneira de lutar, tanto no sentido metafísico como no sentido literal, contra o bullying que era feito, tá bom? E o vilão nessa, por assim dizer, nesse filme, né, no 1 e no 3 particularmente, é justamente o Cobra Kai, a instituição Cobra Kai, que é um dojo de karatê que eles têm como filosofia o caminho dos punhos, né, que é
que tem até na parede, né, do dojo, né, que é bata primeiro, bata forte e não tenha misericórdia. Né, é o lema deles. E tem um embate final, aí eu vou só falar da primeira cena, literalmente, de Cobra Kai, né, que é um spoiler de Karate Kid de 30 anos atrás, que aí justamente a última luta é o Daniel San, né, como ele ficou conhecido, como o seu Miyagi chamava ele, o Daniel San derrotando o Johnny Lawrence na final, né, de Karatê lá do All Valley, o nome do lugar, com o golpe da garça, e não me pergunte por que eu só chamo de golpe da águia. Então, se eu citar de novo aqui no meio do caminho chamado de golpe da águia, eu sei que o erro é meu, não precisa me corrigir, tá? Lá, e pronto. Então, o seriado, ele é uma continuação disso, 30 anos no futuro. Então, são os mesmos personagens, os mesmos atores que interpretaram os personagens no passado, tá? 30 anos no futuro, mostrando como a história se seguiu. Então, isso já me chama a atenção, porque é a história indo para frente, não é simplesmente uma continuação lá de trás, na década de 80. Não, é a história para frente. E aí, o foco principal, em particular na primeira temporada, não é nem do Daniel, é no Johnny. Nesse que foi derrotado, que fazia bullying com o Daniel, que ele virou um loser, tá? Ou seja, um perdedor. Depois disso, a ideia dele é que a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele tinha um subemprego nos Estados Unidos, mora num conjunto residencial de pessoas carentes, tá? Vive alcoolizado, e a ideia é justamente essa, que a vida dele ficou completamente sem rumo, tá? Depois de todos aqueles eventos e dos traumas do passado. E aí ele testemunha uma cena de bullying contra o Miguel, tá? Que é um dos protagonistas adolescentes da série. E aquele menino, quando fala assim, o que foi isso? Foi MMA, só que ele não foi karatê. Aí ele pediu para ensinar ele. E aí, depois de uma série de eventos, o Johnny decide reabrir a academia Cobra Kai, tá? Para ensinar karatê e o caminho do punho a outros adolescentes ali naquela região da Califórnia. E no que ele abre isso, né, o Daniel LaRusso, que em contrapartida virou uma pessoa altamente bem-sucedida, rica, dono de uma série de concessionárias nos Estados Unidos, casado, com 2 filhos, né? Ele se assusta, né, com isso, meu Deus, voltou o Cobra Kai e tal, não sei o quê. E aí ele tenta encontrar maneiras de lutar contra aquilo, tá certo? Então, em geral, de forma muito resumida, o plot, né, a trama do Cobra Kai é isso, sem entrar em específicos aqui da história, tá bom? Antes de analisar o que eu achei mais interessante nesse seriado, permita-me só uma pergunta, você que é pai pode dizer assim, pastor, meu filho é adolescente, tal, ele pode assistir? Veja, eu vou nivelar pela minha experiência, tá bom? Apesar de acho que a censura é 12 anos, eu não deixei o meu filho de 12 anos assistir, tá? Então, assim, eu confesso que assisti, disse assim, rapaz, acho que o Leozinho, logo os primeiros episódios, assim, rapaz, vou assistir isso aqui com o Leozinho, acho que vai ser legal, e é pra comentar com ele. Mas na primeira temporada, a cena não tem nada de sexo, nem de nudez, nada. Na primeira temporada. Mas tem umas insinuações sexuais que me incomodaram. Eu achei completamente gratuito, certo? E me incomodou, tá? Então eu não gostei disso. E na segunda temporada tem um episódio, o início de um episódio, que tem uma cena que é engraçada para quem é mais antigo, porque lembra, é um sonho, como se fosse ele tivesse tendo um sonho erótico, só que ele sonha como se fosse o filme dos anos 80. Isso acaba sendo engraçado. Então, de novo, não tem nudez, propriamente dita, mas você sabe, obviamente, o que aquela cena está querendo apontar, tá certo? Então, eu não recomendaria por conta disso, tá? Por conta disso. Acho que não é legal. Então, esse foi um dos motivos que me refreou, por exemplo, de
não assisti com meu filho. Então, se você, por exemplo, quer assistir de antemão e saber quando essas cenas vão passar para você ir pulando, aí no geral, tá certo? Eu não vi tanto problema, né? Tirando essas partes que eu acabei de comentar. Então, você que é pai, caso queira saber esse aspecto mais específico, tá bom? Então, veja, pessoal. O que me chamou muito a atenção da série, mas muito a atenção da série, foram algumas coisas, né, que eu poderia comentar de várias, mas eu queria tentar ser o mais sucinto possível. A primeira e a principal, tá? E para mim o motor de todo esse seriado é o que uma vida, o que o ressentimento causa na vida de uma pessoa. Então, o que o seriado vai mostrar, muito bem obrigado, mas muito bem obrigado, ou seja, mostrando como uma vida ressentida, como a pessoa alimentar um ressentimento no coração, faz com que a vida dele toda seja guiada por aquilo, em tudo que ele faz. Ele não consegue largar isso. Para onde ele olha, tá lá o ressentimento, para o que ele faz, as motivações. Então, e em particular no caso do Johnny, depois fica claro que no Daniel também não é diferente. É uma vida de fantasmas. Para onde ele olha, ele é assombrado por algo, assombrado por uma derrota, assombrado, perdão, por um abandono, assombrado por um maltrato. É impressionante como a pessoa vive uma vida de assombração, porque o passado está preso nele. Problemas não resolvidos, ou derrotas não engolidas, ou perspectivas diferentes, ou seja, aí ele começa a moldar a história. Então, permita-me só um comentário de um episódio, que não vai estragar absolutamente nada da experiência, que é justamente o episódio em que o Johnny, conversando com esse Miguel, ele reconta, eu achei incrível isso, ele reconta em 2 minutos o primeiro filme do Karate Kid, só que ele conta a história como se o Daniel fosse o vilão. É incrível, porque quando você escuta justamente a perspectiva dele, você assim, rapaz, faz sentido. Faz sentido. Ou seja, você acaba sendo até levado pela própria narrativa dele. Assim, rapaz, é mesmo, ó, acho que o Daniel é o vilão da história, não o Johnny, como o filme originalmente tentava mostrar. Tá? Então, é impressionante como o passado assombra o coração daqueles personagens. E como a vida deles é conduzida por aquilo. É incrível como ele demonstra isso com muita precisão. De uma forma sutil até em certo grau, mas com muita precisão. Tá? E aqui é onde eu queria traçar um paralelo teológico com um personagem da Bíblia. Veja o apóstolo Paulo. Tá? Ele é um dos personagens bíblicos, por exemplo, em particular no Novo Testamento, que a gente conhece mais a fundo o background. Quando você olha para os apóstolos, você conhece pouco. Então, ou seja, Pedro, pescador, Mateus, cobrador de impostos, Judas, tinha um Judas que era o zelote. Então você conhece pouco, você não conhece o background, você sabe que Pedro era casado pela menção da sogra dele, né? Mas você não conhece assim o pano de fundo, você assume o tradicional pano de fundo judeu. Aí quando chega Paulo, você conhece o background dele muito bem, você sabe quem foi o professor dele, você sabe qual era a filiação a partidário-teológica dele, você sabe o que ele fazia, você sabe o que ele estava fazendo no momento da conversão dele. E esse é o ponto, e isso a gente não sabe por tradição. Né? Então, por exemplo, quando a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tá? Isso não está nas escrituras. Né? A gente assume que é verdade, tem relatos históricos disso, mas não é uma verdade revelada nas escrituras. A vida do apóstolo Paulo está eternizada na infalível palavra de Deus. A gente sabe exatamente quem ele era. E aí é interessante que a partir do momento que ele mesmo relata por 3 vezes só em Atos a conversão dele. Desculpa, uma vez é relatado e 2 vezes ele cita a conversão dele em Atos. E volta e meia, para mim, o mais icônico dos textos é 1 Coríntios 15,
ele cita o passado dele. Ele vai dizer: eu não merecia ser apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Mas ele sempre usa o passado dele como um contraste para o que Cristo fez na vida dele. E não para ficar preso, não, realmente, eu mereço tomar essa cacetada porque eu persegui a igreja de Deus. Ah, não, realmente, isso aqui está acontecendo na minha vida porque lá atrás eu trouxe a carta para perseguir Estevão. Ah, não, não, é o contrário. Ele usa o passado dele como sendo exatamente o contraste. Olha, eu era assim, mas a partir do momento que Cristo entrou na minha vida, pau, mudou. Eu sou assim, ou como ele mesmo vai dizer em 1 Coríntios 15, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, quando eu olho para esses personagens, eu digo assim, rapaz, isso é a vida de qualquer ser humano que entende que a sua vida é definida pelo que fizeram com ele, pelo que ele fez no passado, e ele vai ficar assombrado nisso a vida toda, tentando reparar, tentando... E a resposta, como até o seriado vai mostrar de forma muito, muito interessante, ela não vai conseguir, não. Então, apenas Cristo é que consegue realmente transformar a nossa vida, nos livrar do peso e da culpa do nosso passado, não importa o que a gente tenha sido lá atrás. Se um karateca virtuoso ou um karateca irresponsável, né? Apenas Cristo é capaz de demonstrar, de mostrar esse erro com precisão e fazer a mudança na nossa vida. Tá? Então, essa perspectiva nesse seriado eu achei muito interessante, tá? De que a vida daqueles homens ali é a nossa vida sem Cristo, preso a algo que a gente entende que nos define. Se tirar aquilo da gente, meu filho, é a bancarrota que nos espera, é o sacrifício de coisas que são importantes, mas o nosso coração é mais importante do que qualquer coisa. Tá? E a outra coisa que eu queria pontuar também é como o seriado ele é muito bom em mostrar como você é capaz de fazer uma coisa certa através de um pressuposto errado. Tá? Então, quando você vê o que é aquele ensino de karatê, por exemplo, começa fazendo um Miguel, qualquer pessoa vai olhar e vai dizer, houve um progresso. Qualquer pessoa vai olhar e vai dizer, houve um progresso ali. Olha como ele era e olha como ele é. Mas quando você vê como foi feito isso, e como aquele mesmo ensinamento vai atingir outras pessoas, é que você se questiona. Sabe, dizer assim, rapaz, será? Aí, tanto que aqui em casa, eu vou dizer logo isso, até com brincadeira. Eu assisti e eu confesso que o personagem mais legal para mim é justamente o Johnny. Enquanto assim, eu não assisti junto com a Ania. Quando a Ania assistiu, a gente foi comentar depois, ela gostou mais do Daniel. Tá certo? E aí ficava justamente o time Johnny e o time Cobra Kai, que era o meu time, e o time do Miyagi-Do, que era o time do Daniel. Tá? E é isso que é interessante. Como eu falei no primeiro ponto, os dois estão errados. Né? A discussão era apenas num ponto de vista de brincadeira e não filosófico e por aí vai. E um ponto que a gente debateu foi justamente esse. Olha o que fez, o que atingiu, mas o famoso atirou no que viu, acertou no que não viu. Sabe? Então, é por isso que para o cristianismo, forma e conteúdo importam. A pessoa simplesmente diz assim, eu amo a Deus, não faz diferença se aquilo não é demonstrado, como 1 João, por exemplo, vai dizer. Então, para um cristão, você querer atingir algo por um motivo certo, forma e conteúdo são importantes. Ou seja, eu fazer algo para a honra e para a glória de Deus e eu demonstrar algo para a honra e para a glória de Deus. Como foi o caso de Cristo. Como ele mesmo vai dizer em João 17, eu vejo o amor que eu tenho por essas minhas ovelhas. E deu a vida para ele, demonstrou isso, a forma e conteúdo. E eu poderia fazer isso com tudo da vida de Cristo Jesus. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado para que nós crentes nunca caiamos, na armadilha do pragmatismo. Isso aqui funciona, então vamos fazer. Eu não posso fazer isso por causa disso aqui. Não, vamos fazer. A gente sempre, sempre deve fazer as coisas porque é certo ou porque é errado. O caminho do punho, por exemplo, do Cobra Kai, obviamente é errado. Obviamente é errado.
os 3 pontos ali, tá, do Cobra Kai. Ah, mas pastor, tudo bem, é errado, mas olha o que aconteceu com o fulano, ele virou um cara até melhor por causa disso. E esse é o ponto. Um cristão não pode cair nessa armadilha. Não posso cair nessa armadilha. A gente tem que fazer as coisas ou porque é certo ou porque é errado. E não simplesmente porque funciona, porque transformou aqui nisso. E baseado nesse princípio, eu poderia comentar como 1.002 coisas transformam a vida de pessoas. E você vai dizer, pastor, mas isso é coisa de gente doida. Digo, esse é meu ponto. Se você não tem um padrão da palavra de Deus, é exatamente isso. É o que funciona para você. Ou como alguém já disse, toda forma de prazer é válida. Tá? Então, essas 2 coisas, particularmente no seriado, me chamaram muito a atenção, entre outras. Tá? Mas essas 2, para mim, foram as que mais martelaram a minha cabeça enquanto eu assistia. Tá bom? Então, aguardo também seu feedback, o que é que você achou ou não do Cobra Kai, se você assistiu. Se você assistir depois disso, me dê também a sua opinião. E também seu feedback eu peço, para mais, se você gosta de vídeos assim ou não, para a gente manter ou mudar aquilo que for preciso mudar, tá bom? Então é isso, Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.